Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Dureto e você está no canal Desatando Nós e Construindo Ninhos. Desatando Nós e Construindo Ninhos é um método que foi desenvolvido por mim e pela professora Patrícia Paniza para levar a sua advocacia em família e sucessões a um patamar de excelência. Bom, hoje nós vamos falar sobre a exclusão por indignidade numa situação bastante específica. Temos uma pergunta para responder e temos uma situação hipotética bastante interessante. Vamos a elas. Bom, primeiro, que pergunta é essa? Cá está ela. Genitor que abandonou o filho pode ser excluído da herança? E aí a gente vem seguindo a nossa tradição, com a situação hipotética, para que a gente possa refletir sobre ela. Então, Mariana foi abandonada pelo pai, Riobaldo, quando ele se separou de sua mãe. A pensão alimentícia nunca foi paga regularmente, a convivência nunca foi realizada e o pai costumava afirmar que não tinha mais mulher e filha. Mariana teve muito sucesso profissional, amealhou muitos bens, tinha uma vida confortável, vivia na companhia da sua mãe Josefa e do seu marido Antônio, com quem era casada pelo regime da separação convencional de bens. Ela não tinha filhos. Faleceu em um acidente aéreo sem deixar testamento. Após o óbito, o marido e a mãe o procuram ou a procuram com o objetivo de fazer um inventário e são surpreendidos com a informação de que o pai receberá a herança da filha. Questionam a possibilidade de excluí-lo da herança. Como resolver? Bom, essa é a pergunta aí que nós vamos tentar responder com a nossa aula de hoje. Primeira coisa, por que é que esse advogado, ao fazer a avaliação dessa circunstância, dessa situação familiar, por que é que ele disse que o pai vai ter direito a receber alguma coisa? Bom, a gente tem que fazer uma leitura do 1829 com o 1836 e o 1837. O 1829, a parte que nos interessa, é o 1829, inciso 2, porque a gente tem lá, a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte, não tem descendentes, então já pula os descendentes, tem ascendentes, em concorrência com o cônjuge. Então vão herdar os pais, da Mariana, e o cônjuge. Lá no 1836 a gente tem que na falta de descendentes são chamados a sucessão os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas, Não vai ter possibilidade de representação na classe ascendente. Você não terá, a possibilidade, por exemplo, de, vamos imaginar, se tivesse só o pai vivo e uma avó materna viva, estão em graus diferentes, então o pai arrecadaria pelos ascendentes, ou seja, não teria essa divisão. Se você tiver pai e a mãe vivos, estão ali são parentes, portanto, estão ali, são ascendentes de primeiro grau, os dois terão direito à herança. Então, no parágrafo 2º a gente tem que, havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam metade, cabendo a outra os da linha materna. E lá, o 1837, a gente tem a questão da concorrência com o cônjuge, com o seguinte apontamento: concorrendo com o ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança e caber-lhe-á metade desta se houver só um ascendente ou se maior for aquele grau. No caso aí, então, a gente tem que esse rapaz, o Antônio, que era casado com a Mariana pelo regime da separação convencional de bens, ele é herdeiro da Mariana, ele não é meeiro, não existe meação, porque eles são casados pelo regime da separação convencional, mas existe um direito de herança e ele vai dividir essa herança com o pai e com a mãe da Mariana, o que significa dizer que a mãe da Mariana vai receber 1/3 da herança, a dona Josefa, o pai da Mariana, o seu Riobaldo, receberia 1/3 da herança e o Antônio, marido da Mariana, receberia 1/3 da herança. E aí eles estão muito incomodados com isso, porque querem excluir o senhor Riobaldo da herança, porque houve o abandono, Nesse caso, um abandono não só afetivo, mas também um abandono de natureza material, porque como vocês puderam perceber aí, não existe um pagamento regular, do valor
da pensão alimentícia. Eu quero chamar a atenção de vocês, antes da gente passar para a nossa segunda fase aqui, eu quero falar um pouco sobre essa questão do abandono. Mas eu quero falar dessa questão do abandono sob o aspecto de quem está trabalhando aqui com isso, né? O que eu tenho visto com uma frequência muito assustadora é que quando a gente trabalha e quando a gente está envolvido em processos de família que envolvem guarda e regulamentação de convivência, nós, os advogados, temos que entender que a nossa função social é muito maior do que a gente pode imaginar. A gente não está lá apenas para realizar uma atividade protocolar. A gente não está lá apenas para cumprir tabela. A gente não está lá apenas para fazer uma avaliação em conformidade com a lei e deixar os nossos clientes agirem da maneira como eles acharem que lhes é mais conveniente. Porque nós não estamos lidando com um bem material que pode ser depreciado e que pode ser no futuro, né, compensado financeiramente. A gente está lidando com a vida de pessoas e, primordialmente, se eu tenho crianças e adolescentes envolvidos, eu estou lidando com a vida de pessoas que estão se desenvolvendo, mas que são pessoas. Esse é o primeiro ponto, né? Nós, como advogados, precisamos aprender a tratar as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos. Muitos de nós agimos, quando falamos de crianças e de adolescentes, como se estivéssemos tratando de pessoas em formação. Não, são pessoas, ponto. São indivíduos, ponto. Têm direitos, ponto. Né? Nós não podemos indicar, porque a mãe acha que isso é o melhor, então tá tudo certo. Não, porque se for inviável, se for impraticável, a gente tem uma responsabilidade. Então nós precisamos, na nossa atuação, em virtude disso, de maneira responsável, chamar essas pessoas à razão. Dizer, olha, esse seu comportamento, essa sua conduta, não é um comportamento adequado, não é uma conduta adequada e pode te gerar problemas no futuro. Nós vamos ter aí dois lados de uma mesma moeda, né? Qual é o lado, né? De um lado você tem um genitor que tem uma convivência maior com a criança ou com o adolescente, que se sente meio que dono da criança e do adolescente e que quer impor a sua vontade a todo custo. De outro lado, muitas vezes a gente tem um genitor que quer fazer a mesma coisa, que quer o embate, mas ele quer o embate pelo embate. Ou seja, ninguém está pensando na criança, todo mundo só está pensando em ganhar, em vencer. Nesse ponto, você precisa atuar de uma maneira responsável, dizendo, olha, não é assim que a banda toca, não é assim que a gente vai trabalhar, não é assim que as coisas podem continuar, porque você tem aí crianças que precisam de acolhimento, crianças que precisam de voz, crianças que precisam de entendimento. De outro lado, você tem aquele genitor, aquela genitora, que vai olhar para a criança como se ela fosse um sujeito de direitos e como se ela tivesse poderes infinitos. E isso também a gente precisa ter uma observância e dizer, olha, impor limites, né? Você muitas vezes tem que ensinar o indivíduo a impor esse limite. Então, por exemplo, se o meu filho não quiser ir na companhia do fulano ou da ciclana, eu não insisto. Tem que insistir. Porque a convivência com o genitor, a não ser que seja uma convivência nociva, a não ser que a gente está falando de um abusador, de uma pessoa violenta, de uma pessoa que coloca a criança em risco, não estou falando disso. Estou falando daquele caso que pinga aí no teu escritório, em que você tem pais que passaram por uma situação terrível, um casal conjugal que passou por uma situação terrível e que está descontando essa situação terrível nos filhos menores, nos adolescentes, que estão enlouquecendo dentro dessa situação. Você não pode, em sua consciência, achar que determinadas condutas são normais, ou então passar isso para o papel. Então, por exemplo, o sistema de convivência será livre. Não, não será livre. Tem que ter um sistema de convivência mínimo. A criança precisa saber que existem dias que ela terá que estar na companhia paterna ou terá que estar na companhia materna. Não existe isso de convivência livre.
Ah, mas a gente sempre se deu muito bem, sim, mas no papel nós vamos pôr uma convivência mínima, porque se amanhã vocês não se derem mais tão bem assim, existe um mínimo. Porque depois, para entrar com uma ação junto ao Poder Judiciário para mudar isso, pode ser que demore. E aí você não vai conviver com o seu filho? Você não vai poder exigir a convivência? Não é assim. E isso, essa situação que às vezes a gente vê, que o processo vem lá para o meu escritório, eu percebo, infelizmente, a falta de zelo profissional. Ah, vou fazer de qualquer jeito. Ah, a mãe que é assim, o pai que é assim, ele concordou, vamos colocar no papel e tá tudo certo. Não. A tua função é dizer, olha, isso aqui no futuro pode dar problema. Então a minha sugestão é que seja dessa forma. Olha, essa modalidade que vocês escolheram aqui, eu acho que da maneira como vocês estão pensando, como vocês estão elaborando, não vai dar certo. Não é assim que as coisas funcionam. Eu tenho experiência, vai dar problema lá no futuro. Olha, isso aqui eu não posso nem sequer escrever, porque o juiz, o Ministério Público vai vetar, o juiz não vai homologar, né? Então essa tua condição, né, como advogado, vai te permitir ter essa fala. Ai, Fernanda, mas eu tenho um pouco de receio de falar determinadas coisas porque eu tenho medo de perder o cliente. A gente precisa parar de ter medo de perder o cliente e fazer para o cliente tudo aquilo que ele quer e bem entende, porque tá errado. Não é uma questão só jurídica, porque às vezes o papel aceita. Então, vou contar brevemente aqui para vocês. O pai chega para mim e diz assim para mim: tenho uma desconfiança de que o fulano não é meu filho. Quero fazer uma ação para negar a paternidade. Aí eu digo, olha, vamos primeiro refletir sobre as consequências dessa ação. Expliquei todas as consequências. Expliquei, inclusive, que ainda que você fizesse um exame de DNA e que a criança não fosse efetivamente filho dele, isso não significava que ele ia ser retirado, porque havia socioafetividade. E aí eu disse, olha, existe uma questão que você não está refletindo, que é a seguinte: uma vez que você venha quebrar o vínculo, nunca mais você vai conseguir retomar, porque o seu filho não vai te perdoar, porque você quer o renegou pelo fato de ter feito a mera propositura da ação. Então, ele não vai nunca mais olhar para você da mesma forma. Ainda que você diga para ele que você vai continuar sendo pai dele, mas que você tem direito de saber, será realmente que esse é o momento, no meio de um divórcio conflituoso, ter esse direito de saber nesse momento, né? E aí o cliente ficou muito bravo comigo e disse para mim que ele não estava lá para tomar lição de moral, que se eu não fazia, ele ia procurar quem fizesse, que se eu achava que ele estava errado, que ele tinha certeza que ele ia encontrar um outro advogado que ia entender o lado dele e que ia fazer. E eu disse, se o senhor ganhar, qualquer que seja o resultado, se o pedido for julgado procedente ou se o pedido for julgado improcedente, o senhor já perdeu. E eu não serei a pessoa que vai assinar isso. O papel aceita? Aceita. É uma lei de temerária? Não. Mas é algo que eu acho que é viável naquele momento, naquela circunstância conflituosa fazer? De jeito nenhum. E aí eu disse para ele assim, o senhor pode achar que eu estou errada, o senhor pode realmente procurar um outro advogado, mas né, ele disse assim para mim, se eu quisesse conselho, eu procurava um psicólogo. E aí eu respondi para ele de maneira muito firme, porém educada, mas firme. Se eu quisesse dinheiro, eu fazia ação. E aí ele sumiu por uns 3 ou 4 dias e depois ele voltou e disse: Doreto, pensei um pouco melhor, acho que realmente não é o momento, né? Falei, espero o seu filho atingir. Se essa é uma dúvida que o incomoda, se isso é uma coisa que foi que tá ali subjacente, espera um pouco, espera ficar um pouco mais velho, converse com ele, no fim ele mesmo vai querer saber, no fim ele mesmo vai confrontar a mãe, no fim ele mesmo vai querer fazer o exame de DNA. Mas puxa vida, nesse momento, nesse caos que a sua vida está, né, com briga, com isso, com aquilo, o único filho do casal, você dizer para mim que você quer entrar com uma ação, sob qual argumento, né? E aí, então, as coisas acabaram se resolvendo por aí. Então, eu acho, isso é uma coisa que a gente discute muito no método,
qual que é a nossa função social como advogado. E essa é uma delas, né? A gente muitas vezes precisa dizer coisas que são difíceis e não pode fazer aquilo que o cliente quer, a gente precisa fazer aquilo que é o mais adequado. E se eventualmente o cliente achar que a gente não está sendo adequado, sinto muito, mas é muito melhor você atuar de maneira correta do que depois você colocar a tua cabeça no travesseiro e não dormir. Você ficar pensando naquilo que você provocou, naquilo que aconteceu com você. Então, eu, sinceramente, prefiro não ter essa dor de cabeça. Outra coisa importante também que eu acho muito válida é que a gente precisa alertar os nossos clientes sobre as consequências dos atos. Do mesmo jeito que você tem atos que são entendidos como atos de alienação parental e que precisam ser objeto da tua intervenção, olha, isso aqui que você está fazendo é alienação parental, você não pode agir dessa maneira, você não pode atuar dessa forma, você não pode, como mãe, como pai, ter esse tipo de fala na presença da criança, você não pode usar o teu momento de convivência para ficar fazendo uma campanha difamatória contra a mãe da criança. Tem várias coisas que você tem que alertar o seu cliente ali para que ele não sofra as consequências. Do mesmo jeito que você vai para esse lado, você também vai para o outro. Olha, por mais que você tenha uma dificuldade de convivência, você precisa tomar cuidado, porque se você não exercer adequadamente a tua convivência, se você não cuidar do seu filho, se você, portanto, descumprir o dever de cuidado, você corre o risco de ser processado por abandono afetivo. Se você não pagar pensão, se você deixar o seu filho ao Deus dará, você vai ser também processado por abandono material. Mas o abandono afetivo é muito mais complicado, porque você vai ter ali uma discussão da tua convivência. Ah, eu não sou obrigado a amar o meu filho, eu não tenho mais vínculo com meu filho, eu não pude formar vínculo com meu filho. Sim, você pode não ter conseguido formar um vínculo de afetividade, mas você tem dever de cuidado. Você tem dever, sim, de convivência, né? Não existe só um direito de convivência, existe um dever de convivência. A criança tem o direito, ela sim, de ter essa relação com ambos os genitores, aquilo vai fazer parte da formação da personalidade dela. É óbvio, não estou falando de uma convivência com alguém que é nocivo para a criança, ou seja, que pode praticar abuso sexual, pode praticar violência física. Não estou falando de convivências nesse caso, mas estou falando de alguém, por exemplo, ai, meu pai é chato, porque toda vez que ele me leva para casa dele, a gente fica assistindo televisão e a gente não faz nada de interessante. Então, o tédio faz parte da vida. Conviver com seu pai vai te formar aquela consciência de que as pessoas são diferentes, né? Ah, o meu pai nunca foi num restaurante comigo porque ele gosta de cozinhar. Talvez as memórias mais deliciosas que você tenha no futuro são as memórias do seu pai cozinhando para você. Ah, e a minha mãe, ela é muito chata porque ela não me deixa fazer isso, aquilo e aquilo outro, mas o meu pai é legal porque ele deixa. Esse equilíbrio entre as relações, essa convivência harmônica na medida do possível, porque a gente sabe que a harmonia a perfeição não existe, mas esse mínimo de harmonia que a gente consegue ver, ela é muito importante, porque é ela que vai fazer com que o indivíduo forme a personalidade, entenda quem são as pessoas que são responsáveis pela vida, para a vinda dela a este mundo. E você, como advogado, precisa ter essa preocupação. A gente tem o entendimento já esposado pelo Superior Tribunal de Justiça que quando você não tem o dever de cuidado, né, quando você tem este abandono, como é o caso aí do pai da Mariana, existe o abandono, que é entendido como um abandono afetivo, existindo inclusive a possibilidade de o recebimento de verba indenizatória em virtude desse comportamento desse genitor. E aí, se você tem esse comportamento nocivo do genitor que poderia levá-lo ao pagamento de uma verba indenizatória, será que esse comportamento também pode ser levado para o âmbito do direito das sucessões? Porque imagina, você tem lá um pai que nunca conviveu com a filha, você tem lá um pai que nunca contribuiu com o sustento da filha, você tem lá um pai que, se bobear, nem sequer ao velório da filha foi, mas que agora vai ser chamado a suceder e a se aproveitar do patrimônio dela, patrimônio esse que ele não ajudou em nada a construir, porque muito pelo contrário, ele esteve sempre afastado, né? E essa circunstância, ela é uma circunstância bastante injusta, né? Porque você percebe que você tem ali uma pessoa que vai arrecadar uma herança sem ter
nenhum tipo de vínculo com aquele indivíduo. Ah, mas é herdeiro necessário, Fernanda. Ah, mas os filhos têm obrigação de amparar os pais na velhice. Então, também por isso, a lei os coloca como herdeiros necessários. Ok, mas será que essa filha teria a obrigação de amparar esse pai na velhice, tendo ele abandonado-a, né? Será que a gente vai poder exigir dela, né, esse tipo de comportamento? Então, mas ela não fez testamento. Mesmo que ela tivesse feito, ela não teria conseguido deserdá-lo, porque não existe no nosso sistema atual nenhum dispositivo nesse sentido, né? Então, será que eu consigo excluí-lo? Vamos dar uma olhada no dispositivo que fala sobre a exclusão da sucessão, né, dos herdeiros e legatários. A gente tem 3 hipóteses. A primeira hipótese, indivíduo que é autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou de tentativa de homicídio, tanto contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, o cônjuge, o companheiro, o ascendente ou descendente. Aquele que tiver acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrer em crime contra a sua honra ou do seu cônjuge ou do seu companheiro, e também aquele que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente dos seus bens por ato de última vontade. Como vocês podem perceber aí, a gente não tem na nossa legislação hoje a possibilidade de fazer essa exclusão por indignidade. Entretanto, nós já temos uma decisão, né, que foi bastante falada e que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. É uma decisão que foi proferida num processo no Distrito Federal e, na verdade, é a primeira vara civil de Samambaia. Então, é uma sentença, foi proferida no processo número 071639243 de 2021, e nessa sentença é uma exclusão de herdeiro por indignidade justamente pelo abandono afetivo, e o juiz, né, que eu vou colocar aqui, dar o nome e o sobrenome, Manuel Eduardo Pedroso de Barros, no dia 20 de agosto de 2024, autorizou a exclusão por indignidade. E ele autoriza a exclusão por indignidade, a sentença dele ficou muito famosa, porque ele faz aí uma remissão ao Carlos Drummond de Andrade, né, e fala a respeito daquele famoso poema, né, o E Agora José, e aí, ao final, aqui eu vou ler só um trechinho, ele diz assim: não litigue, senhor José, pela herança de uma filha que o senhor não criou, não litigue pela cota-parte de um lar que você não habitou, não litigue por um amor que você não semeou, não litigue, né? E aí, o que ele faz? Ele não faz só uma sentença muito bonita, ele faz uma sentença também com fundamento. Fundamento legal? Não, fundamento, veja, buscando aí uma interpretação do artigo 1814 e do desejo do legislador quando elaborou o 1814. E aí ele faz uma citação do Cristiano Chaves de Farias e do professor Nelson Rosenwald, naquela obra, né, em que eles têm um curso, né, de direito civil, em que eles falam a respeito da teoria da tipicidade conglobante, que está, né, vinculada lá ao direito penal, e ele aponta o seguinte, eu vou também fazer aqui uma leitura bem pontual, porque, óbvio, eu não vou cansá-los lendo a sentença toda, mas ele diz assim: a doutrina, em sua maioria, entende que o 1814 não admite interpretação extensiva, e abandono material e afetivo, portanto, não deveriam ser causas de indignidade para efeito de exclusão sucessória. Esse magistrado jamais admitiria a aplicação da lei para justificar uma situação claramente injusta. Se a aplicação da lei em determinado caso concreto não faz justiça, há ali uma lacuna axiológica na aplicação da norma, e cabe ao juiz, diante de tal ocorrência, afastar a lei e fazer justiça. E ele diz também que o juiz não é boca de lei, né? Adoro essa expressão. E aí, mais ao final, ele pontua o seguinte, né, falando a respeito da teoria da tipicidade conglobante, né, que no caso de indignidade sucessória, você pode
imprimir uma fórmula que é sugerida, né, pelo Cristiano Chaves de Farias, que é a seguinte, e pelo Nelson Rosenwald, que é a seguinte. Tipicidade legal, que é aquilo que está no 1814, tipicidade conglobante, que é o alcance proibitivo que se pretende com a norma, e a tipicidade, que vai dar na tipicidade civil da indignidade, ou seja, na tipicidade finalística. Tudo isso para dizer que ele entende que existe sim a possibilidade de você excluir o herdeiro indigno e que esta exclusão por indignidade pode se dar pelo abandono afetivo. Então, ele coloca lá, para a perfeita compreensão da matéria, é mister levar em conta a tipicidade finalística, através da qual o magistrado pode, no caso concreto, admitir outras hipóteses de indignidade não tipificadas expressamente em lei, desde que tenham a mesma finalidade dos tipos legais referidos no dispositivo legal, do 1814, e estejam revestidas de idêntica gravidade. Muito bem. Ele faz uma citação de um recurso especial, mas é um recurso especial anterior ao Código Civil de 2002, né, julgado, portanto, com o Código Civil de 1916. Fica aí para vocês, é muito fácil de achar essa sentença, porque realmente é uma sentença muito famosa, mas se você não localizar, você manda um e-mail para a gente que eu mando a sentença para você. E eu queria também pontuar que na legislação projetada, né, no projeto de lei número 4 de 25, que sugere modificações ao Código Civil, a gente tem uma mudança no 1814. Então, o 1814 passaria a constar da seguinte forma: são excluídos os herdeiros ou os legatários que, 1. Tiverem sido autores, coautores, partícipes de crime doloso, ato infracional ou tentativa contra a pessoa cuja a sucessão se tratar, seu cônjuge, convivente, ascendente ou descendente, tiverem sido destituídos da autoridade parental da pessoa de cuja sucessão se tratar, ou seja, cometeram um ato grave e foram destituídos do poder, do poder parental, e o inciso 4, tiverem deixado de prestar assistência material ou incorrido em abandono afetivo voluntário e injustificado contra o autor da herança. Quando ele fala em abandono afetivo voluntário e injustificado, ele está já também dizendo que caso esse abandono tivesse sido motivado por uma alienação parental, aí ele não vai ser entendido como um abandono, não terá sido algo voluntário, porque o indivíduo não pôde, portanto, atuar, né, não pôde exercer a sua maternidade ou a sua paternidade da maneira mais adequada, então você teria ali, por uma medida de justiça, a possibilidade, portanto, de ter essa defesa, e caso ela não venha a ser acatada, você vai ter a possibilidade de excluir esse indivíduo da herança do filho. Então, para concluir aí a nossa conversa, a gente já tem decisões hoje, ou seja, sem fazer uso daquilo que está projetado no Código Civil, mas usando a teoria da tipicidade conglobante para tentar trazer a situação, né, tanto nos casos de exclusão por indignidade, como também quando o indivíduo faz o testamento deserdando o seu ascendente, então existe essa possibilidade, e também, caso venha a ser aprovado esse dispositivo, né, do projeto que pretende aí a reforma, a modificação do Código Civil, então nós teremos também esta possibilidade. Então, hoje já é possível, você vai ter que fazer aí uma ginástica argumentativa, mas existe sim essa possibilidade. E tem inclusive a sentença que pode ser citada, né? Não sei se ela foi mantida, se foi objeto de recurso, mas é uma sentença que tem bons fundamentos e que pode te auxiliar aí na tua busca por essa exclusão por indignidade. Espero que o vídeo tenha sido útil. Vou deixar novamente aí para vocês o nosso e-mail, que é o noseninhos@gmail.com. Lembrando sempre que caso você tenha alguma dúvida, que você tenha alguma necessidade, não hesite, mande uma mensagem para a gente, que estamos aqui para isso, ok? Muito obrigada pela companhia de vocês durante todo esse período e até o nosso próximo vídeo.